Vamos lá. Essas lives que eu vou fazer vai ser o seguinte, serão 100 lives falando sobre conteúdo sobre cidadania italiana. Então vão ter temas variados sobre cidadania italiana. Hoje vai ser sobre uma parte do cônjuge, vamos assim dizer. Vai ser sobre cidadania. Cidadania por matrimônio, seria a naturalização. Então vou falar algumas coisas sobre a parte do cônjuge, que é muito importante. Eu recebo muitas mensagens a respeito disso. As pessoas têm muito interesse em saber como funciona a cidadania italiana na questão do cônjuge. Já que existe aquele, vamos dizer assim, aquele medo de, bom, o cidadão italiano é meu marido, é minha esposa, e como que eu fico nessa história, né? Bom, basta dizer o seguinte, que a cidadania italiana, ela tem os benefícios para o cônjuge, mesmo ele não se naturalizando, algo que eu vou falar nessa live, mas basta você saber a princípio, no começo dessa live, que você tem os benefícios e direitos por ser cônjuge de um cidadão italiano, o que é muito bom, porque, como eu disse, as pessoas perguntam para mim se existe muita diferença de o cônjuge ser mulher ou ser homem. Então eu vou falar um pouco sobre isso nessa hora do almoço. E aí vamos lá. Bom, a princípio dizer que sim, o cônjuge de um cidadão italiano reconhecido, ele tem vários direitos, como entrar na Itália, por exemplo, diretamente com o seu cônjuge, sem problema nenhum. Esse cidadão italiano ou cidadã italiana, ela pode levar o cônjuge sem problema algum na entrada da imigração. Primeiro que não é necessário dividir na fila, você não precisa, por exemplo, as pessoas também chegam a me perguntar se, cheguei na imigração na Itália, eu tenho que ir para a fila dos cidadãos estrangeiros e aí meu marido, minha esposa, fica na fila do cidadão europeu, cidadão italiano? Não, entra todo mundo junto, vocês entram juntos, basta já dizer isso a princípio, e em qualquer país da Europa, e qualquer forma que você for entrar, você vai entrar como cônjuge daquele cidadão italiano, cidadã italiana. Então, você vai entrar na fila junto, e quando chegar ali na parte da entrada, entra tranquilamente, sem problema algum. Mas é sempre bom lembrar o seguinte, você deixa, quem sabe, toda a sua documentação pronta, passaporte, tudo certo, para se caso alguém na imigração questionar alguma coisa, houver algum questionamento, basta mostrar que é cidadão italiano enfim, e fazer essa entrada, o que é bem legal, né? Você já saber que você não vai precisar se separar do seu cônjuge na hora da entrada. Porém, existem observações a serem feitas, por exemplo, quando você está dentro, por exemplo, da Itália. Você precisa de uma permissão ali, se você quiser trabalhar, se você quiser que seu cônjuge trabalhe, estude ali dentro, você precisa de uma permissão, chamam carta de soggiorno, permesso de soggiorno, enfim. Aí vem algumas coisas sendo ditas na internet a respeito disso, que na verdade é você ir naquela cidade que você vai residir, você com seu marido, ou você, se for o cidadão italiano, cidadã italiana, e com o seu cônjuge ali, porque vocês vão fixar a residência, e ali você vai ter que fazer todos os trâmites relacionados a realmente fazer essa permissão, entregar algumas documentações, passaporte, cópia de passaporte, essas coisas. E aí depende da cidade, mas em torno de 30 dias, vamos colocar mais ou menos esse período, sai a sua permissão, a permissão do seu cônjuge, né? Então, essa permissão, assim que ela sai, você está, vamos dizer assim, com todos esses direitos prontos para serem usados. Aí você consegue trabalhar, você consegue estudar. Lembrando que precisa disso. Você não pode tentar arrumar emprego, tentar
entrar numa, sei lá, numa universidade, fazer uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, enfim. Você não pode sem essa permissão. Mesmo você sendo o cônjuge do cidadão italiano, da cidadã italiana, você precisa dessa permissão. Assim como outros países. Toda vez que você for entrar em algum país europeu, você precisa primeiro ler a respeito daquele país, como você quais são os... Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal que tá assistindo. Você precisa ver todos os trâmites daquele país. Cada país, na Europa ali principalmente, né, existem requisitos para que você possa entrar ali junto com o seu cônjuge, você como cidadão, e como você faz para entrar com o seu cônjuge. Então é importante que você, sei lá, escolhi Portugal, olha a forma que precisa fazer, entra no consulado, no site do consulado, vê como funciona tudo, pesquisa na internet, para que você, na verdade, não chegue lá e depois vai descobrir como é que vai ser feito. Isso é muito, vamos dizer assim, isso é muito ruim. Você precisa de um planejamento. Para tudo você precisa de um planejamento, inclusive para isso. Uma viagem, né, precisa de um planejamento de alguns meses para ser tudo acertado. Então, toda vez que você for escolher um país, seja para residir, para visitar, enfim, turismo, normalmente você vai acabar entrando ali, vai ficar, sei lá, tipo, vai ter aqueles 90 dias, então é tranquilo. Mas principalmente a questão de residência, você precisa olhar certinho para que você não tenha nenhuma surpresa. Essa é importante ser dito. Então, essa é a questão também de benefícios. Você consegue estudar, você consegue trabalhar depois dessa permissão, depois que você viu como funciona naquele país europeu. Não é nada de burocrático, espetacular. Você precisa das documentações corretas para que você não tenha nenhum problema. Então, é importante que seja dito isso. Você precisa seguir a risca para que você não tenha problemas, para que seu cônjuge não tenha problemas. É assim que funciona. E eu gosto de falar sobre esses benefícios de cônjuges, e depois vai ter uma live também sobre os benefícios dos filhos, que também é legal, porque tem algumas pessoas também que me perguntam como é que funciona com o filho. Muitas pessoas não sabem como funciona a cidadania italiana quando você tem um filho, como você faz para entrar no país com aquele filho, com a esposa, enfim. Mas hoje é cônjuge. Como eu disse no começo da live, vão ser 100 dias, não dias seguidos, mas serão 100 dias de lives, que eu vou falar sobre diversos temas sobre cidadania italiana. Hoje é sobre o cônjuge, enfim. E aí também é legal porque quem estiver assistindo quiser entrar nas redes sociais, seja o YouTube, seja no Instagram, deixar algum comentário sobre o assunto, alguma coisa que quer saber, algum assunto que quer saber de alguma live. Sei lá, quero saber sobre, igual eu falei, saber sobre filhos do cidadão italiano, como funciona. Então é bom que quem estiver assistindo pode deixar dica também, porque como eu disse, serão 100 lives. Então, alguma coisa que as pessoas realmente tiverem interessadas em saber, vai ser o que eu vou falar também, porque é bom quando as pessoas interagem e também deixam suas perguntas. Por sinal, um dos motivos de eu fazer essa live é porque houveram perguntas a respeito de diferença do cônjuge sendo mulher ou homem, se existe diferença no matrimônio. E não existe. Não existe nenhuma diferença no matrimônio, seja homem ou mulher. Os direitos para o cônjuge do italiano são os mesmos. Como eu disse, a entrada como um cônjuge de cidadão italiano, principalmente na Itália, é super tranquila, entram juntos. Lógico, como eu disse, lá dentro precisa ser feito a permissão para que essa pessoa consiga trabalhar, estudar, enfim, ter uma vida tranquila ali dentro. E também lembrando que depois de você estar casado com esse cidadão italiano, você tem um tempo, se você quiser pedir, né, a sua naturalização para naturalização italiana. É legal falar isso porque algumas pessoas acham que é
ter a cidadania italiana. Os trâmites são completamente diferentes. Não é da mesma forma que é feita uma cidadania italiana, com a montagem da pasta, nascimento, casamento e óbito. Entrar com a cidadania italiana, com o processo da forma que é feito, não tem nada a ver. Existe um tempo de espera, tanto para dar entrada como depois para sair o processo. Os processos, eles, principalmente essa questão de cônjuge, tiveram algumas mudanças nesses anos para cônjuge, mas lembrando também que não é nada de espetacular. Então, as pessoas que estiverem interessadas, quando aquele cônjuge for cidadão, se você estiver vendo em seu cônjuge que é o cidadão italiano, que é a cidadania italiana, basta dizer que depois dessa pessoa ser reconhecida, o cônjuge espera na Itália por volta de 2 anos para poder depois dar entrada nesse processo de naturalização. Fora da Itália, chega em torno de 3 anos. Então é bom lembrar disso porque as pessoas acham que simplesmente depois que está casado, fala, já dou entrada, já dá tudo certo e pronto. Não é assim que funciona. Também lembrando que tem que ser um casamento civil. Não pode ser um casamento que eles chamam de união estável, na verdade, né? Não pode ser união estável. Boa tarde para quem está entrando na live. E tem que ser dito isso. As pessoas acham, tiveram perguntas para mim relacionadas à união estável, porque muitas pessoas têm união estável e precisa ser um casamento civil. Você não pode ter uma união estável. Para a cidadania italiana, isso não vale. Por mais que seja uma união, no Brasil principalmente é muito comum a união estável, mas tem que ser lembrado isso. Se você tem uma união estável e ou você dando entrada no seu processo de cidadania, ou se for o seu cônjuge que vai dar entrada no processo de cidadania, que vocês, se já tiverem isso em mente, já tiverem a união estável, que vocês façam esse casamento civil. Mesmo que não seja nenhum casamento espetacular. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero casar na igreja, eu quero tudo mais. Mas, por exemplo, você pode se programar, fazer esse casamento civil normal, ir no cartório, casar, e depois você planeja o casamento. Casamento na igreja, o casamento, sei lá, na praia, na fazenda, enfim, onde você quiser fazer esse casamento. Porque é importante também que quando houver o processo de cidadania italiana, que essa certidão de casamento já esteja anexada à pasta. Isso vai ajudar bastante na questão de transcrição de casamento. Quando for finalizado o processo, é feita a transcrição de casamento para o idioma italiano, o que já ajuda bastante. Do que depois você se casou, entrar em contato com o consulado, se você estiver no Brasil. No Brasil sempre é um pouco mais burocrático, por assim dizer. Caso você estiver na Itália, vai naquela cidade, naquele comune. Aqui casar em Vegas. Pode ser também, se você tiver isso em mente, maravilhoso. Aí depois você planeja o casamento, se vai ser como foi falado, em Vegas, no sítio, na fazenda, onde quer que seja. Mas que você já faça esse casamento no civil, para que fique tudo correto. Pega o Elvis e vai, boa Ana. O pessoal já tem isso em mente. Falou, vou casar em Vegas e quem vai ser a pessoa que vai realizar a cerimônia vai ser o Elvis. Isso como eu diria, de lei, né? A pessoa quer ir para Vegas para fazer isso. Quero também, preciso de cidadania. Então, para ir para os Estados Unidos, com a cidadania italiana é mais fácil, mas para ir para Vegas é interessante. Então, foi legal essa de Vegas. Principalmente com o Elvis é legal. Então, vamos lá. Dizendo que esse casamento tem que ser civil, união estável não vale para a cidadania italiana. E aí o que você pode fazer? Depois desse casamento, enviou a pasta, teve o reconhecimento de cidadania italiana, você pega
toda a sua documentação e você vai aguardar em torno de 2 anos para quem mora na Itália, fora da Itália 3 anos. Lembrando que, se houver filhos nesse casamento, vocês têm esse tempo reduzido. Se você estiver na Itália, passa 1 ano de espera para poder dar entrada no processo. Se você mora fora da Itália, 1 ano e meio, não é mais 3. Então, se você tiver filho, você corta pela metade esse tempo, o que é ótimo. Porque se você não está na Itália, você não tem que aguardar 3 anos para dar entrada. Lembrando também que, além disso, é bom que o cônjuge já comece a... É bom que o cônjuge já começa a pensar a respeito. Se não tiver filho, estiver planejando, é legal. Se tiver filhos, comprovando esse filho dessa união, lógico, com as certidões de nascimento, vocês conseguem cortar pela metade esse tempo. E aí, depois da entrada, é necessário também que você tenha em mente que você precisa, o cônjuge precisa ter um nível B1. Já faz alguns anos que mudou isso, e aí mantiveram, mesmo com algumas mudancinhas que tiveram na lei italiana. É preciso que esse cônjuge tenha nível B1 de italiano. Para a cidadania italiana não é necessário, mas para o cônjuge, para a naturalização, é necessário. Esse cônjuge precisa ter um nível B1. Ele vai ter que comprovar isso. Então, quando for pedido essa questão do nível B1, que essa pessoa já saiba que ela tem que ter esse B1 ou mais. Então, se você já está pensando nisso, por que não começar já a estudar, né? Já começa a pensar a respeito, porque quando passar esse tempo, como eu disse, sem filhos, 2 anos na Itália, e fora da Itália, 3 anos, com filhos morando na Itália, 1 ano, com filhos não morando na Itália, 1 ano e meio. A Ana perguntou, e se o filho nasceu antes do casamento, também vale? Também vale, contanto que esse filho também seja comprovado até na menoridade. Então também não tem problema, porque é mais ou menos assim, se esse filho ele é do italiano, da pessoa que tem a cidadania, é bom que seja dito isso, se foi essa pessoa que tem a cidadania italiana que declarou, então não precisa, na verdade, nem do casamento. Por quê? Porque com o casamento, com a declaração do nascimento, já é automático essa questão. Já com o pensamento de casamento, é bom que seja na menoridade. Por mais que tenha sido depois esse casamento, o importante é que seja na menoridade. Seja aquele registro mais tardio, por assim dizer, né, de casamento. Às vezes a pessoa tem o filho, depois que ele vai fazer o casamento civil. É o meu caso, eu tenho união estável. Em breve pretendo fazer a união civil, porque eu sei que é importante para a questão de cidadania italiana para minha esposa. Por mais que ela vai começar a correr atrás novamente da documentação dela, a gente deu uma pausa por esses tempos, mas vamos voltar ativa. É bom porque vai ter novidade aí no Buscando Doc, nas redes sociais da Marina também, que é a minha esposa, que ela também vai começar a divulgar essa nossa saga pra me enrolar. Tô enrolando não. Mas vai ser feito esse casamento civil, porque a gente vai começar a correr atrás da documentação dela, e aí vamos rumo à nossa juntos a nossa cidadania italiana. Mas isso, cenas dos próximos capítulos, as pessoas vão ficar sabendo, quem segue a gente nas redes sociais, vai ser bem legal. Então é bom que as pessoas realmente, voltando ao assunto, saibam disso, que você, mesmo tendo esse filho antes do casamento, que você faça esse casamento civil, porque isso comprova que esse filho foi fruto dessa relação, o que é muito importante até mesmo para a cidadania italiana, mas isso é um tema para outra live. Então, aqui ficou um comentário: sai quando esse casamento só na Itália? Não, esse casamento vai sair antes. Esse casamento sai antes. Em breve. Até divulgo qualquer coisa aqui nas redes sociais. Saiu, finalmente. Então, é isso. Que vocês tenham em mente
que é muito importante esse casamento, e também para os filhos, né? Para poder ser confirmada que esse filho seja fruto dessa união, né? Para você poder pedir essa, vamos dizer assim, essa união por matrimônio, o que é muito importante. Algumas pessoas também chegaram a perguntar para mim, é bom que eu lembrei disso, perguntaram para mim a respeito dessa questão do matrimônio, porque realmente as pessoas não querem. Tá gravado, tá gravado. Tá sendo gravado, na verdade. É bom que se diga que as pessoas acham que o matrimônio não tira a questão da cidadania por como é que fala? Desculpa, me perdi aqui, que agora estou sendo pressionado, sou testemunha. Tira o direito à nacionalidade brasileira. Isso é uma questão meio, vamos dizer assim, meio complicadinha, porque a lei antiga brasileira diz que essa união ela tira o matrimônio, né, a cidadania por matrimônio, tira esse direito da pessoa ser brasileira. E isso não é verdade. Existem várias pessoas que têm a naturalização por matrimônio italiana e não perderam direito nenhum de cidadão brasileiro. Por mais que para algumas pessoas não seja até problema se isso acontecesse. Algumas pessoas falaram para mim, mas você acha que isso vai acontecer? Eu falei, não vai acontecer, isso é uma lei antiga, existem pessoas que já falaram sobre isso, mas que na verdade isso é muito difícil acontecer. Tem que acontecer alguma coisa muito espetacular para de repente falar que a pessoa perdeu o direito de nacionalidade brasileira. Mas algumas pessoas se preocupam com isso, é bom dizer que isso não acontece. Então, fora que os benefícios que a pessoa tem quando ela se naturaliza são os benefícios de um cidadão italiano. Então, isso é muito bom. Acho isso espetacular, porque qualquer pessoa que consiga ter todos os direitos de um cidadão italiano, poder viajar pela Europa sem problemas, poder morar em os países, lógico, cumprindo esses requisitos, por assim dizer, esses requisitos que alguns países pedem. Até a Ana estava aqui, que ela mora na Suíça, cidadã italiana. Ela tem todos os... Doutora Ana, né? Ela tem todos os preencheu todos os requisitos, por assim dizer, para estar na Suíça. Ela trabalha lá já há alguns anos, vive muito bem lá. Então, são direitos que um cidadão italiano tem e que a pessoa que faz a naturalização para a cidadania italiana também vai ter. Então, voltando só aos trâmites, após essa entrada no processo, depois aguardando já o tempo que foi falado, 2 anos, ou 1 ano e meio, 3 anos, enfim, o tempo necessário para ser esperado. Aí você, depois que entrou com esse processo, você tem que aguardar em torno de 2 anos, 3 anos, depende, né? Esse processo ele vai variar, porque todo processo ele tem não importa se é no Brasil ou é fora, ele tem esse tempo estimado. Porém, pode ser que aconteça que de repente você seja avisado que o processo terminou, mas em média vai mais de 2 anos, então é bom que seja dito isso. Mas eu acho que por um futuro, eu acho que isso não tem problema. Tanto é que hoje em dia, tudo bem que o tempo é o mesmo, 1 ano é 1 ano, mas hoje em dia nós temos a percepção que 1 ano passou voando. Então basta pensar que nós já metade do mês 4. Então daqui a pouco é meio do ano, daqui a pouco é final do ano de novo. Então se você for pensar nisso, passa super rápido. Tanto esse tempo de espera para poder dar entrada, quanto esse tempo do processo. E também é bom que mesmo que esse cônjuge não tenha o italiano, então ele consegue estudar o italiano para ter esse nível B1 ou maior, principalmente se estiver residindo na Itália. Aí que vai aprender rápido mesmo. Então, aguarde esse tempo e assim que sair a sua naturalização,
cidadania italiana, para ser um cidadão italiano, né? Você consegue ir lá e fazer o juramento, que lá tem que fazer um juramento, eles vão pedir para você falar algumas coisas em italiano. Você jura lá e depois você já tem sua certidão, sua transcrição de nascimento feita também, para ser um cidadão italiano. E aí, ótimo, porque você não precisa de uma permissão nesses países como cônjuge, você consegue tranquilamente viver muito bem ali. Então, são coisas que um cidadão italiano consegue proporcionar para o seu cônjuge. Como eu disse, é um investimento. Ser um cidadão italiano é um investimento, e um investimento para a família toda. Quem é cônjuge, para os filhos, isso gera muita coisa bacana. As pessoas que começam a pesquisar sobre cidadania italiana e ver os benefícios que você pode gerar para a sua família, os filhos menores, enfim, ela é gigantesca. Benefícios para entrada em mais de 180 países, poder estudar, trabalhar na Europa a valores bem menores do que você teria normalmente. Então é bom que seja dito isso e que você fique ciente de que é necessário estar com tudo correto para que seu processo não seja negado. Eu gosto sempre de falar isso, porque existem pessoas que ainda têm essa ideia de eu vou entrar com o processo para ajudar uma pessoa, então a gente casa e aí depois que sair o processo a gente larga e essa pessoa já tem a naturalização. Por favor, não façam isso. É sempre bom falar essas coisas, porque existem pessoas que ainda fazem isso no mundo inteiro para realmente fazer a coisa errada, né? Para fazer coisa errada, infelizmente, tem bastante gente. É bom que seja dito isso. Seja feito da melhor forma possível, da forma mais correta possível, para amanhã ou depois você não perder esse direito. E também não prejudicar a pessoa que é cidadão italiano. Porque se é descoberto uma coisa dessa, a pessoa nunca mais vai ter direito à cidadania italiana. Esse passaporte é apreendido, como qualquer, vamos dizer assim, como qualquer coisa que a pessoa faz. Ter essa oportunidade de viajar, de morar junto com o seu cônjuge, e se você é o cidadão italiano, cidadã italiana, que você vai poder levar o seu cônjuge para poder aproveitar ao máximo todos os benefícios que uma cidadania italiana pode que você vai poder gerar benefícios maravilhosos, que você vai poder aproveitar ao máximo muitas coisas que infelizmente o passaporte brasileiro não gera. Eu sempre falo essa questão do passaporte brasileiro porque tem que ser dito que mesmo qualquer país que você for entrar na Europa com o passaporte brasileiro, quem já foi, ou mesmo quem já pesquisou, sabe que não vai ter essa vamos dizer assim, essas oportunidades que o passaporte vai gerar. E se você, como cônjuge de um cidadão italiano, cidadã italiana, saiba que você também vai ter tudo isso de benefício. Não é uma fortuna, gira em torno de uns R$2.000, um processo, já deixar claro os valores, gira em torno de uns R$2.000 para você fazer esse processo de naturalização como cônjuge de cidadão italiano. Então, não é nada espetacular, você consegue se programar. Como eu disse, como tem esse tempo de espera
para você dar entrada no seu processo de naturalização, para conseguir seu passaporte europeu. Então você consegue se programar financeiramente, você consegue estudar italiano para você ter esse direito. Se você estiver na Itália, melhor ainda, porque você não vai precisar, vamos dizer assim, gastar com professores para aprender. O seu convívio com pessoas na Itália já vai fazer com que você aprenda o italiano. O italiano não é um idioma complicado, venho estudando italiano, porque não basta falar de cidadania, tem que saber também o idioma, venho estudando italiano. E também poder deixar claro também que as pessoas que acham que cidadania italiana é um gasto, como eu disse, cidadania italiana é um investimento. Então, como eu disse, R$2.000 para você conseguir fazer todos os trâmites para sua naturalização. Então, é isso. Eu deixei claro, eu acho que uma naturalização por matrimônio não é nenhum bicho de 7 cabeças. Existe um tempo de espera, um tempo depois para que saia esse processo, mas que é planejamento. Se você pensa nisso, se você quer realmente viver fora, ou até mesmo as pessoas que já entraram em contato comigo que querem uma cidadania italiana, mas não querem morar fora. Elas acham que só ter o passaporte e viajar tá bom. Então, ótimo que seja assim, que você tenha seu passaporte, que seu cônjuge também tenha o passaporte europeu, para realmente passear quando tiver de férias. As pessoas têm, às vezes, no Brasil, um trabalho que elas não querem, vamos dizer assim, largar, porque é um trabalho muito bom, e que o passaporte europeu vai ser algo valioso para poder passear à vontade, para poder ir para os Estados Unidos sem precisar passar no consulado aqui no Brasil e quem sabe às vezes ser negado. E para quem não sabe também, isso não, com o passaporte europeu isso não existe mais. E é isso. Quero agradecer as pessoas que entraram, que comentaram, e a gente se vê nesses 100 dias, 1 de 100 lives que serão feitas sobre cidadania italiana. E bom almoço para quem já almoçou ou vai almoçar. No caso, saindo daqui eu vou almoçar. Então, bom almoço para todo mundo. E a gente se vê nesses 100 dias. Quem quiser deixar comentário, quiser deixar dica de live, pode colocar. A dúvida que vocês têm são muito importantes, essas dúvidas, porque essas dúvidas que vocês colocam viram tema de live. Então, a dúvida de vocês nesses 30, 40 minutos que serão feitas de live, 1 hora, enfim, quanto tempo for durar as lives, vai ser muito legal para tirar a sua dúvida, e quem sabe ser a dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas às vezes têm dúvida. Então a gente se vê, uma boa tarde para todo mundo, boa semana, começou agora, e a gente se vê. Tchau, tchau.